programa Doc.com está de volta. O assunto agora é a regulamentação do serviço de Uber aqui na cidade de Ponta Grossa. Serviço de Uber aí muito familiarizado, eu, pontagrossense, já bastante familiarizado com esse tipo de serviço, né? Tem a opção aí dos táxis normais, né? E também agora esse novo modelo de transporte aí baseado em aplicativo de celular. Nós temos um projeto que tramita na Câmara Municipal de Ponta Grossa que faz essa regulamentação do Uber aqui na nossa cidade. E quem é o relator dentro de uma das comissões internas da Câmara Municipal, referente a esse projeto, é o vereador Eduardo Kalinowski. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Prazer novamente estar aqui no Doc.com para falar sobre esse assunto que é uma novidade não só em Ponta Grossa, né, uma novidade no Brasil como um todo, essa nova modalidade, né, de transporte individual de passageiros através aí de aplicativos. Pois é, essa questão, Eduardo, para a gente começar a expor esse assunto, o que esse projeto, que é do Executivo, ou seja, o governo municipal encaminhou à Câmara e agora os vereadores estão analisando. O que esse projeto, original, ele determina assim, de principais características em relação ao Uber? Então, esse projeto ele chegou até a Câmara Municipal, já foi no final do ano passado, onde o Executivo, né, a Prefeitura, ela encaminhou esse projeto para que a Câmara aprovasse ou não, ou fizesse de repente algumas modificações através de emendas, para regularizar, né, regulamentar o serviço de Uber na cidade de Ponta Grossa. Deixando muito claro que ela é favorável, porém com alguns critérios, com algumas regras. Só que o que aconteceu nesse meio do caminho? Estava tramitando, tanto no Congresso Federal como no Senado, a regulamentação nacional da questão do Uber. Então tem muita coisa, assim, por exemplo, que veio nesse projeto do Executivo, algumas que de repente não vão poder ser aplicáveis porque a própria regulamentação federal já determina algumas características, outras que vão precisar ser adaptadas também aqui no município de Ponta Grossa. Então, até devido a essa questão que estava acontecendo a nível nacional, foi que nós acabamos não dando o nosso parecer ainda nesse projeto, mas já está praticamente finalizado sobre essa nossa percepção na Câmara Municipal em relação a esse serviço aí. Mas em linhas gerais, esse projeto que veio da Prefeitura, ele determina uma tributação nesse serviço, né, um valor cobrado por quilômetro rodado desses veículos que transitam na cidade de Ponta Grossa, né, essa questão dos Ubers. Fala também sobre a questão se a placa seria de Ponta Grossa ou não seria de Ponta Grossa, se esse veículo ele teria que ter a placa vermelha, se mais de uma pessoa poderia dirigir o veículo, quais seriam os documentos necessários, por exemplo, para que esse motorista do Uber se credenciasse à plataforma, se ele, por exemplo, em que hora, em que momento ele poderia trafegar na cidade. Então, essa é uma série de pontos, né, que o projeto do Executivo traria. Com o ajuste a nível federal, ficou muito claro e ficou muito mais fácil agora para os municípios, porque a lei federal ela determinou algumas características desse serviço, né? Por exemplo, assim, a placa vermelha, que era uma incógnita, o município vai ser, de repente, Ponta Grossa de uma maneira, Curitiba de outra, enfim, não. Já está regulamentado que você não precisa ter placa vermelha, por exemplo, para o Uber. A lei federal, ela somente determina que o motorista ele recolha o seu INSS, né, que a placa ela não precisa ser vermelha, e vai ficar a cargo das prefeituras municipais, né, as prefeituras assim, dos municípios, fazer a fiscalização desse serviço e fazer a regulamentação desse serviço. Mas eu vejo assim, o ponto crucial desse projeto, Eduardo, foi na questão desse tributo municipal. Até a lei federal, ela determina que os municípios façam a cobrança, sim, do tributo municipal pela utilização do viário, enfim. Então, as pessoas, de repente, que nos estão assistindo, falam assim, poxa, mas vai ser tributado, enfim.
é uma determinação federal, os municípios têm que recolher o tributo. O que nós estamos trabalhando na Câmara, isso que de repente é o que mais vai estar impactando na discussão desse projeto, é que, na nossa opinião, lá no Legislativo, o valor que veio nesse projeto, a proposta de valor cobrado nesse projeto que veio por parte do Executivo, ele acaba, de repente, onerando demais o serviço de Uber. Existe um percentual? Sim, sim. A lei do município, ela determina um percentual de 1,33% do valor de referência do município por quilômetro rodado. O que é isso aí? O valor de referência do município é um valor que todas as taxas da prefeitura, elas são baseadas num valor de referência. Hoje o valor de referência do município gira em torno de R$ 76. Então, imagine que por quilômetro rodado a prefeitura estaria cobrando da Uber 1,33% desses 76, próximo de R$1 aí por quilômetro, né? Se a gente incluir esse R$1 por quilômetro nas viagens do Uber da cidade, isso iria encarecer demais o serviço. Então é algo que já tem emendas dentro lá da Câmara Municipal, reduzindo esse valor assim para um valor assim de certa maneira irrisório, que isso acabe não impactando na questão assim do valor até mesmo do serviço, que hoje é um valor que de certa maneira ele acaba sendo acessível à população de Ponta Grossa, e o nosso foco é fazer com que essa população ela seja atendida da melhor maneira, com serviço de qualidade, a um preço justo, a um preço acessível. Pois é, essa questão é uma modalidade de transporte que, não digo popularizou, mas que ele ampliou bastante esse acesso, né, das pessoas ao transporte, porque a modalidade de táxi, ela é perfeita, né, tem os pontos de táxi, tem as empresas, tudo tranquilo, mas é um valor maior, não são todas, né, o acesso já é mais difícil. E essa popularização, muito por conta do valor. Agora, se vier um município e taxar, como você falou, aproximadamente R$1 por quilômetro rodado, aí realmente vai, não digo inviabilizar, mas vai cair pela metade aí certamente, né? Então, acho que é interessante essa função da Câmara Municipal para propor realmente um outro percentual para que não se deixe de pagar um tributo, afinal de contas, como você falou, está utilizando as vias do município, enfim, toda essa questão de trânsito, de mobilidade urbana, mas que não inviabilize esse serviço, porque cada vez mais, hoje em dia também com a questão da lei seca, né, o pessoal isso é até um incentivador, né, porque quem utiliza o Uber vê que é rápido, né? Ele é eficiente, enfim, é um serviço aí realmente fundamental para que a cidade aí possa evoluir nessa questão de transporte. Com certeza, Eduardo. Por exemplo, ontem mesmo eu estive em Curitiba, assim, conversando na sede aqui da Uber no Paraná, até para entender mais ou menos como que foi a regulamentação em outros municípios, enfim, e eles me passaram um dado assim que Ponta Grossa é uma das cidades que mais cresce a utilização do Uber aqui no Paraná. Então é algo que teve a adesão popular, como você bem mencionou, ajuda, né, nessa questão de mobilidade urbana, a um preço relativamente acessível a essas pessoas, né, sendo prontamente atendido, né, não existe um ponto fixo, né, esse veículo está rodando na cidade, e eu até não sabia, e também fiquei sabendo na sede da Uber, que eles têm até uma meta, assim, né, que no momento que você faz a chamada desse veículo, esse veículo tem que estar, a meta deles é que no máximo em 5 minutos esse veículo esteja no local da chamada, né, de repente identificando qual que é o veículo mais próximo, enfim, para que as coisas aconteçam. Então, eu não tenho dúvidas assim que a Câmara Municipal ela vai, através de emendas, estar reduzindo sim esse valor, vai estar propiciando que aquelas pessoas, muitas vezes, né, não podemos assim deixar
tapar o sol com a peneira, porque tem muitas pessoas hoje, muitos motoristas, por exemplo, assim, do Uber, que hoje estão nessa atividade, até pela situação econômica desfavorável que acontece no país, né, como um todo, né, temos dados que hoje aproximadamente mais de 500 mil famílias dependem da renda desse tipo de serviço, então também ajuda a movimentar a economia, enfim. Eu acredito que a Câmara Municipal assim está fazendo um esforço muito grande assim para que viabilize a um preço acessível esse serviço para toda a população de Ponta Grossa. Nessa visita sua à sede da Uber em Curitiba, pôde perceber, ter a informação, as informações da questão de ampliação eu li há algum tempo a questão de adesão realmente, aumentando a adesão de pessoas fazendo serviço, ou seja, virando motoristas de Uber. O propósito assim, da empresa é você ter assim, uma mobilidade a um preço acessível e acessível a toda a população no menor espaço de tempo. Eles não podem, digamos assim, me confidencializar, digamos assim, números de quantos motoristas, enfim. Mas eu notei que, digamos assim, a meta da questão da empresa Uber é ampliar, sim, o número de motoristas, enfim, porque a própria população que nos está assistindo sabe que tem, em alguns horários do dia, principalmente finais de semana, finais de eventos, alguma coisa nesse sentido, a Uber tem uma tarifa dinâmica que fala. O que é essa tarifa dinâmica? No momento que você faz aquela chamada sua, quando, digamos, a demanda pelo serviço, ela acaba sendo muito maior do que a oferta de veículos, faz com que esse preço da corrida acaba sendo majorado, aumentado, né? Então, eles trabalham muito com essa questão, assim, com esses dados, assim, com esses indicadores dentro da Uber, para que amplie a quantidade de motoristas dos municípios, para que essa tarifa cada vez seja menor. Pois voltando a falar do projeto, existe uma previsão assim já de votação na Câmara, a questão da atribuição do parecer? Eu quero ver se até a próxima semana, Eduardo, eu consigo concluir o meu parecer lá dentro de qual comissão? Na Comissão de Obras e Mobilidade. Obras e Mobilidade. Eu quero ver se eu consigo já fazer o parecer final desse projeto e das emendas também. Nós tivemos diversas emendas. Muitas emendas dos vereadores? Bastante emendas dentro dos vereadores. Bom, se está na Comissão de Obras já deve ter passado, com certeza, na Legislação, Justiça e Redação e também de Orçamento. Sim, todas as emendas já passaram, tiveram pareceres favoráveis, tanto de constitucionalidade, né, na Justiça e Redação, como também na questão de orçamento. Só que essas duas comissões, elas não julgam mérito, né, assim, da emenda, né? Eles não avaliam o teor, se isso aí vai proceder, se não vai proceder. Só julgam a questão de inconstitucionalidade e a questão orçamentária. Posso adiantar para ti aqui, até em primeira mão, que tem algumas emendas que votarei favorável, né, por acreditar assim, que ajuda a questão dessa, principalmente no atendimento à população, um serviço acessível, enfim, e outras que de repente talvez não sejam tão interessantes. Posso citar para ti, não vou citar nome de vereador, enfim, mas tem algumas emendas, por exemplo, que proibiam que o motorista do Uber fosse um funcionário público ou tivesse um vínculo empregatício em alguma outra atividade. Eu não vejo problema nenhum nisso, né? A própria Uber não vê esse tipo de problema. É um complemento. Da pessoa fazer um complemento de renda de repente. Até porque, Eduardo, na verdade o Uber nasceu dessa questão de aproveitar o deslocamento, né? Sim. Depois virou profissional, mas aproveitar, por exemplo, eu estou indo para uma região, né? Estou no centro, vou lá para o Jardim Carvalho, né? Tem um acesso ali, você está indo para lá também, eu te pego, né? Dou a carona e você vai pagar por isso para ajudar na gasolina. Nasceu assim. Logicamente que depois, né, ele se tornou toda essa indústria, digamos assim, né, de transporte que se transformou. Agora, você limitar e não deixar realmente a pessoa que tem outro emprego trabalhar de Uber,
realmente não tem cabimento. Exatamente. Tinha outras questões, por exemplo, assim, que obrigava que o veículo tivesse no nome da pessoa, que é algo que não faz sentido. A própria lei federal fala que o veículo não precisa estar no nome da pessoa, porque, né, até um exemplo prático, assim, né, tiveram muitas pessoas que hoje acabam até alugando um carro para trabalhar com o Uber, né? E quando você aluga um carro, por exemplo, às vezes de uma locadora, geralmente, geralmente não, acho que a grande maioria são placas de fora também, enfim, tanto a Uber como os próprios motoristas não veem esse problema, então também nós vamos estar desse lado também. Eu acho que a ideia é você atender a população da melhor maneira possível, né? Eu mesmo fiz algumas enquetes nas minhas redes sociais, perguntando o que a população achava dessas questões, e a grande massa, assim, posso garantir para ti que mais de 95% apoia essa questão do Uber, porque vem utilizando esse serviço na cidade de Ponta Grossa a um preço acessível. E como até mencionei na tribuna da Câmara ao longo dessa semana, nós não podemos ser a primeira cidade do Brasil a inviabilizar o Uber no país, né, através desse preço tão elevado. Então nós vamos trabalhar com os demais vereadores lá na Câmara Municipal para esse serviço ser acessível a toda a população de Ponta Grossa. Tá certo, então nós estamos chegando ao final desse bloco. Gostaria de agradecer, Eduardo, a sua presença aqui, levando essas informações. Afinal de contas, é um assunto importante, relevante, está aí no dia a dia da população, e vamos acompanhar aí o trâmite desse projeto na Câmara. Tá certo, obrigado pelo espaço, Eduardo. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o Eduardo Kalinowski. Nós falamos sobre o Uber, projeto que tramita na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, o assunto vai ser a fiação, aqueles fios aí, emaranhado de fios que a gente vê pela cidade. Existe uma lei já em vigor que pretende tirar um pouco aí dessa questão da fiação nas ruas de Ponta Grossa. Um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado.